Mas um modelo de extinção de dinossauros sugere que os efeitos são mais sistêmicos. Eu não acho que se o asteroide batesse antes, quando havia mais diversidade, eles teriam sido necessariamente extintos. Nesse cenário de extinção, o meteorito foi o golpe final não ao império dos dinossauros, mas a uma dinastia já enfraquecida. É um alerta para nós, porque vivemos uma época onde perdemos muita biodiversidade. E a pergunta é se isso não vai atrair algum evento realmente catastrófico. Talvez os dinossauros tenham a resposta. Pode ser tarde. Alguns cientistas acham que já estamos em processos de extinção em massa. Metade das espécies de répteis e insetos está em perigo, assim como 3/4 das espécies de plantas. Anfíbios, como sapos e salamandras, sobrevivem neste planeta há 300 milhões de anos e sobreviveram aos dinossauros. Mas só nos últimos 25 anos, centenas de suas espécies foram extintas. Mudanças climáticas globais têm o potencial de ser a gota d'água que faz transbordar o copo para muitas espécies. Muitas espécies vivem isoladas em pequenos habitats que sobraram das áreas que os humanos tomaram para si. Quando esses habitats estão sob estresse climático, não há para onde os animais irem. E quando o habitat deles encolhe demais, há muito pouca flexibilidade. E é isso que me preocupa. Espécies desaparecem e podemos estar como os dinossauros, ou seja, sem saída. No entanto, não há nada que nós, humanos, possamos fazer para evitar o efeito estufa ou uma era glacial. Um ciclo natural pode estar em ação. Sabemos que o lugar onde estou agora estava sob uma camada de 800 metros de gelo há 10 mil anos. Também sabemos que daqui a 10 mil anos este mesmo lugar vai estar de novo soterrado no gelo. Estamos entre duas glaciações. Isso pode resultar de uma leve variação de rotação da Terra na órbita do Sol. Um acúmulo de variação na rotação da Terra parece ter correlação com os ciclos glaciais conhecidos. De certo modo, a civilização humana evoluiu por acidente, possibilitada pelo derretimento do gelo há 10 mil anos. E temos outros 10 mil anos antes de termos de sair da Terra ou ir viver dentro dela. Isso pode ter causado a perda de espécies de dinossauros. Mas este cenário ainda se baseia no meteorito que caiu do céu. Alguns cientistas acreditam que o meteorito não tem ligação alguma. Nada indica que os dinossauros estivessem vivos quando do impacto do meteorito. Nada. Isso sim é perturbador. Em outras palavras, dinossauros já estavam extintos quando o meteorito bateu. Mas, se o mundo dos dinossauros terminou de repente, onde estão suas carcaças? Adeptos da teoria do impacto dizem que muitas evidências foram perdidas com o tempo. É muita ingenuidade dizer que houve um evento catastrófico. Deveríamos encontrar muitos esqueletos, uns bem perto dos outros. Pode ter havido um dinossauro vagando por ali, 1 quilômetro rio abaixo, ou uma manada de dinossauros 3 quilômetros rio acima. Mas bem aqui, onde nós estamos, onde há registro na rocha, não há nenhum osso de dinossauro. Quando vemos um fragmento do impacto, que pode ser claramente associado a um corpo extraterrestre, nós não esperamos que o fragmento cubra um osso de dinossauro.
Poderia a falta de ossos indicar algo mais? 10 bilhões de dinossauros morreram há 65 milhões de anos, mas por alguma razão nenhum foi preservado. Nenhum! Você acredita? Você acredita? É como se no massacre da noite de São Valentim, todos os corpos já estivessem lá na véspera e o pessoal viesse para matá-los. Não há um problema na cronologia. Eles já estavam mortos. Estavam mortos. Se os dinossauros estavam mortos antes do impacto, o que os extinguiu? Uma teoria fala de algo que os dinossauros nem podiam ver. Cientistas estão tocando o alarme. O mundo pode estar passando por perigosas mudanças. Eles dizem que se o mundo está ficando mais quente, uma consequência pode ser o aumento do nível dos oceanos, o que inundaria áreas costeiras. Mas o efeito oposto também pode ser catastrófico. O mundo dos dinossauros viu uma retração do nível do mar, e os efeitos podem ter levado a extinções em massa. Na era dos dinossauros, o nível dos oceanos era mais alto do que hoje. Na América do Norte, por exemplo, das montanhas rochosas até o atual rio Mississippi, tudo estava imerso. Depois, misteriosamente, o nível do mar desceu e perturbou o ambiente. Ocorreu o surgimento de uma massa de terra e, nessa circunstância, o clima acabou ficando mais continental. Quando o mar se retraiu, começaram invernos mais frios e verões mais quentes. Noites mais frias, dias mais quentes. A baixa do nível do mar também expôs terreno novo. Isso criou ligações entre os continentes, antes separados pela água, e abriu caminho para algo que pode ter matado os dinossauros e que já podia ter devastado a vida na Terra antes. O primeiro ataque pode ter sido há 250 milhões de anos, durante um período chamado Permiano. Fósseis daquela era podem ser vistos perto de Seymour, nas grandes planícies do norte do Texas. A maioria de tudo que vivia morreu. Foi a pior extinção em massa que já houve na Terra. As mortes em massa do Permiano têm significado especial, porque foi a primeira extinção de vida em Terra. Foi há mais de 200 milhões de anos antes do Tiranossauro Rex e da grande extinção dos dinossauros. É como seguir um assassino em série. Deve-se analisar o primeiro evento e remontar no tempo, mas começar com o primeiro. Cientistas acham que encontraram um elo aqui, entre essa extinção e a do final do Cretáceo, que extinguiu os dinossauros. Se quiser saber o que matou os dinossauros, analise a primeira extinção de todas e a análise o trará aqui. O Dr. Packer diz que uma pandemia global de doenças pode ter devastado o mundo permiano. Quando descobriram os fatos que levaram a essa conclusão, descobriram fatos similares para o fim do Cretáceo. Um padrão surgiu. No entanto, segundo esse cenário de extinção por doenças, as mudanças climáticas causadas pela retração do nível dos mares não foram a causa da extinção dos dinossauros. O problema com o modelo climático de extinção de massa é que se o clima mudar de quente para o frio, ou de seco para úmido, isso vai afetar alguns dinossauros ou mamíferos. Mas o resto não vai. Não há mudança de clima global que possa ocorrer que mate elefantes, rinocerontes, hipopótamos e girafas. Não dá. Não é possível. Quando os mares baixaram, continentes antes separados se uniram e eliminaram barreiras entre as criaturas. Um bando de uma espécie da Ásia que entrar na América e descer até o Texas levará consigo a sua carga epidemiológica. A espécie estranha pode matar.
E traz pulgas, carrapatos, parasitas, nematóides, traz suas próprias doenças.